Agora nós vamos tratar de um tema que também envolve a família, mas envolve a todos nós, onde nós vamos ver a sabedoria de uma vida em contentamento. E para isso, eu convido você que abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas os versos 16 e 17. Provérbios, capítulo 15, versos 16 e 17. Esses dois versículos, Salomão, ele começa os versos dizendo: melhor é. Ele diz: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. Não seria interessante se o mesmo presente que Deus concedeu certa vez ao autor deste provérbio, e de boa parte dos capítulos desse livro de Provérbios e outros livros da Bíblia que nós sabemos, Salomão, quando, após a morte de Davi, o seu pai, Deus então visita Salomão e disse: olha, por amor do seu pai, por amor do meu servo Davi, pede-me o que quiseres. Se Deus chegasse essa noite para você, o que você pediria? Você pediria talvez a casa própria? Um sonho tão esperado? Você talvez pediria um carro melhor? Você talvez pediria mais brinquedos? Talvez você pediria aquele celular do último tipo, que para você conseguir, você teria que assaltar um banco, e talvez mais um outro banco ainda para conseguir esse celular. Talvez aqueles solteiros chegariam: olha, Senhor, eu já estou cansado de ser alvo de piadas dos meus colegas, principalmente da igreja. Eu quero constituir família. Me arrume um homem de Deus, me arrume uma mulher de Deus. Talvez você pediria por um filho, aqueles que já estão num casamento e que estão aguardando a herança do Senhor. Talvez você pediria coisas mais inusitadas. Olha, Senhor, eu sinto saudade do meu cabelo, não gosto de ser careca, eu gostaria de ter cabelo de novo, ou eu gostaria de ter uma conta, ou eu gostaria de ir para um outro país. Não sei. Mas o que nós vemos é que Salomão nos ensina que melhor do que ficar cogitando pensar em coisas que nós almejamos, e que se Deus chegasse para nós: olha, pede-me o que você quiser e eu te darei, assim como foi feito com Salomão. Salomão nos ensina que há um caminho melhor do que ficar pensando em coisas que eu não tenho, ou circunstâncias que eu ainda não desfruto e que eu pediria a Deus por elas. E com isso mostrando que eu não estou totalmente grato pelo que eu estou vivendo, pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Salomão aqui nesses dois versículos, ele nos leva a um outro caminho, ele nos leva a uma outra alternativa, a alternativa da vida em contentamento. O objetivo de Salomão aqui não é dizer que devemos entender que vida em santidade, vida em sabedoria é viver o mínimo, financeiramente falando. Ou no caso do verso 17, sendo ainda mais radical, pelo menos para alguns de nós, abrir mão de toda a vastidão de alimentos que eu e você gostamos e desfrutamos, às vezes até mais do que deveríamos, doces, guloseimas apetitosas e principalmente os alimentos regrados com carne, seja carne branca ou principalmente uma carne vermelha, é porque ele está dizendo aqui que é melhor um prato de hortaliças do que um boi cevado. Na verdade, o foco de Salomão aqui não é nos ensinar a abrir mão de todo um desfrute de alimentos e viver apenas de hortaliças, ou abrir mão de toda uma situação financeira estruturada para viver na miséria ou na linha da pobreza. Na verdade, o que Salomão está nos ensinando aqui é uma vida de contentamento. A vida de contentamento, ela reflete uma vida de sabedoria. E a vida de sabedoria reflete uma vida daquele que foi alcançado pela maravilhosa graça, foi alcançado pelo presente da salvação, foi feito discípulo de Jesus. Mas aqui nós veremos que há duas condições
para que estejamos, de fato, vivendo uma vida em contentamento, desfrutando da sabedoria do que é ter o contentamento naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. E é o que nós vamos ver essa noite, que há aqui duas condições para que então possamos desfrutar da sabedoria de uma vida em contentamento. O temor do Senhor contra inquietação e o amor do Senhor contra o ódio. Temor do Senhor e o amor do Senhor. Em primeiro lugar, a primeira condição para vivermos a vida sábia em contentamento está no temor do Senhor. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Perceba que aqui há uma relação interdependente. Não basta apenas eu dizer, melhor é o pouco do que grande tesouro onde há inquietação. Não, porque se esse pouco não está sujeito ao temor do Senhor, você também não está desfrutando de uma vida sábia em contentamento. E não somente Salomão diz isso, mas ao longo de toda a Escritura nós temos a palavra de Deus levando o seu povo a viver uma vida de contentamento, pois uma vida de contentamento reflete uma vida em sabedoria. Podemos olhar, por exemplo, o profeta Abacuque no capítulo 3, versos 17 e 19. O profeta Abacuque é interessante que é o único dos profetas que ele não está falando da parte de Deus algo para o povo, mas ele é um profeta que está se dirigindo a Deus, levando os seus questionamentos, levando as suas indagações, levando as suas queixas. E no capítulo 2 até o capítulo 3, Deus então, ele não dá satisfação do que estava acontecendo no contexto de Abacuque, onde o povo de Deus, devido aos seus pecados, estava sendo punido por um povo ainda mais pecador. E Abacuque questiona a Deus, como que pode um povo mais pecador do que nós punir nós por causa dos nossos pecados? E a resposta que Deus dá é maravilhosa. Depois você pode conferir, são apenas 3 capítulos. E no capítulo 3 nós temos então um cântico de Abacuque, onde ali nós vemos e nós podemos ver Abacuque demonstrando o contentamento no temor do Senhor, principalmente nos versos 17 a 19, que inclusive nós temos músicas que vieram a partir desta sessão, onde ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, ainda que eu viva no pouco, ou até menos do que o pouco, verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, a vida em contentamento, ela prescinde de uma vida no temor do Senhor. Ainda que a figueira não venha a florescer, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que o seu time não faça uma ótima partida na Copa, ainda que você não esteja no emprego dos seus sonhos, ainda que você não esteja na escola que você gostaria, ainda que você não esteja morando na casa que você sonha, ainda que você não tenha o carro que você almeja, ainda que você não tenha a família que você sempre vislumbrou, ainda que você não esteja numa igreja onde ela é tudo aquilo que você gostaria que ela fosse, todavia, no Senhor eu me alegro, nele eu me exulto, eu estou em contentamento, pois aquilo que eu não tenho, ou é porque não devo almejar, ou porque ainda não preciso. O contentamento então traz a sabedoria e prescinde do temor do Senhor. Não somente Abacuque, mas nós temos Paulo, na carta onde ele mais expressa a alegria a uma comunidade, a igreja em Filipos, e no capítulo de número 4, nos versos de número 11, nós temos aqui uma passagem onde o final dela é muito falado, fora do seu contexto,
o que leva a ensinos errados. A partir do verso de número 11, Paulo diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não podemos afirmar que tudo podemos naquele que nos fortalece, ignorando os versos anteriores. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo quando eu for humilhado no trabalho. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo quando a conta bancária esteja abaixo do esperado. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo que a doença venha e me acometa. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo que venha o luto e com isso a perda de um ente querido. Tanto sei estar grato, tanto sei viver no temor do Senhor, tanto sei estar contente em toda e qualquer situação. Estar contente não quer dizer viver feliz como numa ditadura do sorriso em que nada me abala, não. Mas mesmo quando as aflições e as provações vierem, elas não vão afetar algo que não é condicional, algo que não é um estado, mas é uma essência daquele que, como novo coração, recebeu a sabedoria do alto, capaz de temer ao Senhor e com isso viver contente em toda e qualquer circunstância. Você e eu, nós que cremos ser discípulos de Jesus e que não temos cultivado no temor do Senhor o contentamento, estar contente em toda e qualquer circunstância, e como Abacuque dizer, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me exulto. Então nós estamos agindo de forma insensata. Nós estamos agindo de forma tola. Nós estamos sendo tomados pela inquietação. O que nos impede de viver o contentamento que é precedido do temor do Senhor, como Salomão disse, é a inquietação. E se há um tempo onde temos mais inquietações, é o nosso tempo, não é verdade? Inquietações virtuais, inquietações políticas, inquietações sociais, inquietações planetárias, não é? Voltou à tona a discussão, estamos sozinhos no planeta, alienígenas ou não? E nisso nós ficamos inquietos, e nessa inquietação perdemos tempo, e nessa perda de tempo não nos voltamos à palavra de Deus para viver no temor do Senhor, e com isso não desfrutamos de uma vida em contentamento. Para combater as inquietudes desse nosso tempo, não há outro caminho, senão uma vida no temor do Senhor. Não há outro meio, senão esse temor refletido numa vida em contentamento. A sabedoria daquele que vive em contentamento. Mas além de nós vermos aqui a primeira condição para a sabedoria de uma vida em contentamento, a necessidade do temor do Senhor, nós vemos no verso seguinte a segunda condição: amor pelo Senhor. Temor do Senhor e o amor do Senhor. Verso 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E mais uma vez, não só aqui por Salomão, mas ao longo das Escrituras nós temos também instruções de como uma vida em contentamento, que é fruto daquele que recebeu a sabedoria que vem do alto, daquele que experimenta a nova vida em Cristo Jesus, também prescinde não só do temor do Senhor, mas prescinde do amor. Não o amor que esse mundo prega, não o amor dessas canções de sertanejo universitário ou dessas séries da Netflix e outros streams, mas o amor bíblico, o amor que é produto do amor de Deus para conosco. E nós vemos isso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 2 ao verso 5, quando Moisés, momentos antes de preparar o povo para entrar na terra prometida, ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aqui nós vemos o amor de Deus para conosco por meio da disciplina. E a resposta que ele espera de nós com isso, a resposta que ele esperava do povo de Deus e que infelizmente só encontrou na pessoa de Josué e Calebe, porque toda aquela outra geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, à exceção de Josué e Calebe, nem o próprio Moisés, como sabemos muito bem da história, é demonstrar que amamos a ele, guardando os seus mandamentos. Jesus disse isso certa vez: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não há outra maneira. O amor que Deus quer e requer de nós, para então evidenciar que estamos numa vida em contentamento, desfrutando da sabedoria que vem do alto, é o amor que se manifesta em obediência. Obedecendo em amor, amando a Deus, guardando a sua palavra. Essas duas coisas que são interdependentes, se interligam. Não é obedecer sem amor, e com isso sendo um hipócrita, com isso sendo como os fariseus no tempo de Jesus, mas também não é pregando o amor desassociado da lei do Senhor, dos seus mandamentos, da obediência, porque senão esse amor é um amor falso, é um amor secular, é um amor pagão, é um amor idólatra. Além de Deuteronômio, nós temos também o autor de Hebreus no capítulo 13, relacionando o contentamento precedido do amor ao Senhor. No capítulo 13, último capítulo de Hebreus, no verso de número 5, ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Se lá em Deuteronômio nós vimos que o amor de Deus para conosco, para que então possamos amá-lo, ele se dá por meio da disciplina, nos instruindo, nos guiando, e muitas das vezes nessa disciplina nós passamos por humilhação, e muitas das vezes nessa disciplina nós teremos que viver no pouco, nós teremos que viver de hortaliças e não somente de carne, teremos que viver no simples e não somente no esbanjar. Aqui em Hebreus nós também vemos a respeito do contentamento, mas aqui ele mostra que o amor de Deus para conosco, ele prova que nunca seremos abandonados. Você nunca será abandonado se você é alvo do amor de Deus. Isso é motivo mais do que suficiente para você amá-lo. Não somente temer a ele, mas também amá-lo. Guardando os seus mandamentos, como vimos em Deuteronômio, mas aqui em Hebreus, o autor de Hebreus confiando que ele não te abandona. E com isso, nós temos um Deus infinitamente maior e melhor do que falsos deuses. Porque falsos deuses ou não podem fazer nada, ou eles nos privam da possibilidade de nós crescermos e amadurecermos para vivermos na ignorância e assim sermos massa de manobra e sermos manipulados e assim sermos escravos dos nossos ídolos, das nossas paixões. O único e verdadeiro Deus, ele pode ser aquele que muitas das vezes não nos tira no deserto, mas ele está conosco durante toda a nossa travessia no deserto, como foi com o povo de Deus. O único e verdadeiro Deus pode ser aquele que nunca vai nos levar a uma viagem tranquila, num barquinho, num mar calmo e uma viagem gostosa, mas é aquele que num mar arredio de tempestade tão absurda, fazendo pescadores profissionais tremerem na base, mas é aquele que descansa e que nos ensina a descansar nele, a confiar nele, porque ele é o nosso auxílio. Não precisamos temer nada que poderá fazer o homem. E isso implica em saber viver uma vida em contentamento. Você realmente tem buscado
viver contente em toda e qualquer circunstância? Você tem de fato procurado exercer o temor do Senhor, manifestado nesse contentamento, ainda que as coisas não sejam da maneira que você quer, todavia nele você se alegra, nele você se exulta. Ainda que você experimente a pobreza, você experimente a enfermidade, você experimente crise, você ainda assim dirá: tudo posso naquele que me fortalece, pois quando estou fraco, é aí que estou forte. Você entende que como resultado daquele que nos amou primeiro, devemos amá-lo, guardando os seus mandamentos, entendendo que a disciplina não é alvo, não somos alvo do ódio de Deus, pelo contrário, alvo do seu amor, porque é na disciplina que crescemos, é na disciplina que nós somos provados, como Pedro usa a expressão do fogo, uma expressão que não só Pedro, como nós acabamos de ler na nossa liturgia, mas em outras passagens da Bíblia. A provação de Deus é a purificação que elimina os metais pobres, que elimina os metais sem valor, para que a cada dia mais e mais nos tornemos como ouro puro. E também a vida em contentamento evidencia o amor que nós temos a Deus, porque esse amor mostra a confiança de que Ele nunca, jamais nos abandonará. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, Ele nunca, jamais te abandonará. Por isso nós devemos viver uma vida em contentamento. Isso é infinitamente melhor. Melhor do que se Deus realizasse os desejos do nosso coração enganoso. É se nós fizéssemos como Salomão. Salomão não pediu mais do que ele tinha. Salomão pediu sabedoria para lidar com aquilo que ele já tinha em mãos. Ou seja, Salomão estava manifestando ali contentamento, temor do Senhor, amor do Senhor. Sim, nós sabemos que Deus deu infinitamente mais. Não porque isso é uma relação de barganha. Ele quis fazer isso, ele é Deus. Mas o que a história nos ensina é desfrutar dessa vida em contentamento. Ainda que ele não chegue para você e fale: o que você quer que eu faça? Você pode diariamente em oração, em o nome de Jesus, buscar a presença do Senhor e falar: Senhor, me ensina a viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja na alegria ou na dor, seja na bonança, seja na escassez, seja na tristeza, seja na alegria, seja na doença, seja na saúde. Não até que a morte nos separe, porque esse relacionamento, nem a morte pode separar. Então a declaração que um dia aqueles de nós casados fizemos para com alguém falho e pecador, muitas das vezes nós não temos coragem de fazer o mesmo para com aquele cujo relacionamento é eterno, permanecerá para todo sempre, cujo amor dele é infinitamente maior do que o do seu marido, do que da sua esposa, do que dos seus filhos, do que dos seus pais, do que do seu melhor amigo. Porque esse amor, ele te transforma. Esse amor, ele te reforma. Esse amor, ele te purifica. Esse amor, ele te torna mais sábio. Esse amor, ele te torna mais maduro. Esse amor te torna mais conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O melhor então, irmãos, é ter mais temor e amor do Senhor, para com isso evitarmos as inquietudes da vida e uma vida de ódio. E só conseguimos fazer isso quando nós estamos unidos a Jesus. É somente quando a semente do Evangelho brota no nosso coração, não somente aqui, mas brota no nosso coração, refletindo todo o nosso ser, porque assim nós seremos fonte e canal daquele que foi e que demonstrou na cruz o que é absolutamente, plenamente temer ao Pai e amar ao Pai. Qual tem sido a sua fonte de temor e amor que precisa ser trocada hoje? Você tem buscado viver uma vida em contentamento, mas temendo e amando a sua família? Temendo e amando a saúde? Temendo e amando as suas conquistas? Temendo e amando os seus títulos? Temendo e amando as suas riquezas? Para ter uma vida em contentamento, que é uma evidência de uma vida daquele que recebeu a sabedoria do alto, daquele que recebeu a nova vida em Cristo Jesus, precisamos demonstrar temor e amor no Senhor, e no Senhor somente. E de quais inquietações nesse mundo e objeto de ódio nós precisamos erradicar hoje na nossa vida? Talvez você consiga sabiamente lidar com as inquietações desse mundo, mas talvez há pessoas ou grupos que você tem sido
você tem demonstrado um trato com ódio. E com isso você não tem sido bem-sucedido na vida em contentamento. Roguemos ao Espírito Santo de Deus que elimine de nós todo tipo de ódio pecaminoso. Rogamos ao Espírito Santo de Deus que elimine de nós todo tipo de inquietação que nos faça perder o foco, que nos leve, ao invés de vivermos contente em toda e qualquer circunstância, ainda no pouco, ainda nas dificuldades, ainda nas provações, ainda nas tempestades, ainda nas aflições, ainda nas angústias, entendendo que um dia, como nós cantamos agora há pouco, aquele que é o centro de tudo, aquele que é o protagonista de todas as histórias e da nossa também, ele um dia vai voltar e com ele reinaremos. E lá o nosso contentamento será glorioso. Lá não viveremos o pouco, viveremos no muito, no porvir, para todo sempre e sempre. Você tem vivido contente em toda e qualquer circunstância?